Boa tarde, pessoal, tudo bem? Continuando a série Os Bastidores da Oftalmologia, na parte do exame no consultório, a gente vai falar um pouquinho dos aparelhos que são usados no consultório. Por que se usa esses aparelhos no consultório? Um deles, que é esse aqui, que é chamado de lâmpada de Fender. Essa lâmpada de Fender, ele é um microscópio. Então, o nosso olho ele tem uma limitação em ver certas alterações no olho do paciente que são muito pequenas. Então, esse microscópio ele tem vários aumentos que você pode colocar e aí você consegue ver estruturas oculares muito pequenas que com a olho nu o médico não conseguiria ver. Então, normalmente a gente pede o paciente para colocar o queixo aqui, a testa aqui. Normalmente nesse exame, quando o médico colocar você para fazer esse exame, tente encostar bem direitinho o queixinho e a testa, porque ao encostar bem no aparelho, o exame fica mais nítido para o médico. Se o paciente encosta e depois ele vai afastando, o médico perde o foco, né? O foco que ele estava vendo. Então, sempre que for fazer esse exame, não precisa de muita coisa, é só o paciente encostar o queixinho aqui e a testa aqui e deixar encostado, que o resto o médico já vai procurando todas as alterações, alguma inflamação, alguma doença ou alguma alteração assim. Então, esse é um exame simples para o paciente. Normalmente o médico pede para olhar assim na orelha do próprio médico, pede para o paciente olhar, olha na minha orelha aqui, ou olha na outra, ou olha alguma parte do aparelho, né, que ele vai conseguir fazer todo o exame ali. Esse aparelho também a gente faz outros exames complementares, que é um exame chamado de gonioscopia, para saber se o paciente tem glaucoma de ângulo aberto, glaucoma de ângulo fechado. Também é feito um outro exame que chama biomicroscopia de fundo de olho, que o médico coloca uma lente na frente do olho do paciente e consegue ver a retina. Então é um aparelho bem importante e o paciente fica bem confortável ali, só tem um pouco de desconforto da luz, que é um pouquinho forte, como se fosse um farol alto assim no olho. Mas não demora muito, não tem tantos problemas. Outro aparelho importantíssimo é esse chamado de Grins. Aqui é o Grins, ou também chamado de refrator. Esse Grins, ele nada mais é que todas as lentes que existem praticamente de grau está dentro dele. Então, são várias lentes que ficam girando dentro do aparelho e o médico vai girando essas lentes até encontrar o grau que o paciente precisa. Ele consegue identificar o grau e o paciente também ajuda muito o médico a descobrir esse grau. A ajuda do paciente, quando tem possibilidade do paciente ajudar, é um exame mais tranquilo, mais prático, mais fácil, mais rápido, se torna um pouco mais preciso. Então, se o paciente puder ter bastante atenção nessa hora, que está escolhendo o grau no Grins, que é nesse aparelhinho aqui, é bem louvável, assim. Então, sempre que você for no oftalmologista, que ele estiver passando as letrinhas, você fique bem atento. Quanto mais atento você ficar, mais rápido vai ser o exame, assim, menos desconfortável vai ser. Ali não tem muito desconforto. Às vezes o paciente refere que ele fica tão concentrado assim na letra, lá na parede, que o olho começa a ficar assim ressecado. Aí a gente pede para ele piscar o olho normalmente, aí ele volta a lubrificar. Lembrando que o olho só lubrifica quando a gente pisca. Se a gente fica assim muito compenetrado no celular, tablet, computador, o olho ele lubrifica menos. Então, por isso que ocorre que os pacientes ficam reclamando que a visão está ardendo, ou vermelho, o olho ressecado, as letrinhas estão embaçando esporadicamente, mesmo sem ele precisar de grau, as letras ficam embaçando assim. Então, isso é uma grande possibilidade de ser a síndrome do olho seco, devido a ele ficar muito concentrado. Pois bem, vamos voltar aqui. Nesse exame, então,
O único desconforto é esse, que o paciente fica um pouco concentrado assim, o olho resseca um pouquinho, mas nada mais. Lembrar para ficar com bastante atenção nesse exame, porque ele vai definir o seu grau também. O paciente, ele pode ajudar muito o médico e pode também atrapalhar muito se ele fizer escolhas muito equivocadas assim. Às vezes o médico pergunta se ele está vendo bem com grau e o paciente refere que está. Às vezes a gente vai e volta na mesma pergunta para ver se o paciente está entrando em contradição. Isso é comum. E a gente nota que quando o paciente não está assim muito, ele não está sabendo referir muito bem, que às vezes a gente coloca 1 grau no paciente. Por exemplo, vamos dar um exemplo que ele tem 1 grau de hipermetropia. Aí a gente coloca 1 grau, ele fala que está bem. A gente coloca 3 graus, ele fala que está a mesma coisa. 5 graus, ele fala que está a mesma coisa. Então significa que o paciente não está muito assim, não está com uma atenção tão boa, porque de 1 para 5 graus é uma diferença muito grande, tem que haver alguma diferença de visão. E se ele está referindo que está a mesma coisa, então é porque ele não está prestando atenção também. Bom, outro aparelho importante no exame oftalmológico aqui no consultório é esse aqui, ó. Esse aparelho chama oftalmoscópio. Esse aparelho aqui é um aparelho que o médico coloca assim nos olhos e chega pertinho do paciente no olho e consegue ver o fundo do olho do paciente. Quando o médico usar esse aparelho, dá também para ele analisar se o paciente tem catarata, se tem pterígio, que é aquela carne crescida. Dá para ele analisar problemas na retina. Ele consegue ver muito bem o disco óptico. Mesmo se o paciente não tiver dilatado, dá para ver com esse aparelho aqui o disco óptico, a escavação, que é um buraquinho no nervo da visão. Então o médico ele vai olhar pertinho no seu olho, nos seus dois olhos. Se caso ele vir com esse aparelho aqui, ele também é um oftalmoscópio, mas é chamado de panoptique, né? É um oftalmoscópio que o médico coloca assim no olho e ele consegue ver o fundo do olho do paciente, mas de forma mais ampla. Então, quando o médico colocar esse aparelho, saiba que ele não está vendo só o disco óptico, mas ele está vendo também a periferia da retina. Ele está analisando de forma mais cuidadosa se tem alguma alteração na retina. Mesmo que você não esteja dilatado, com esse aparelho aqui você consegue ver a periferia da retina. Então, são os aparelhos básicos que são usados na consulta oftalmológica, que é a aferição do fundo do olho, ver se tem alguma alteração no fundo do olho. Aqui o médico vê se o paciente, qual é o grau do paciente, que mais de 90% da população vem ao oftalmologista para ver o grau, para passar o óculos, e também ele vai ver se o paciente tem alguma doença com esse aparelho aqui, que é um microscópio. Então, esse é uma consulta oftalmológica bem completa, que dá para analisar todos esses parâmetros, e eu vou também mostrar no próximo vídeo quais são os aparelhos que são usados no pré-exame. O pré-exame é o que o paciente faz na recepção. Na recepção, o paciente faz um exame que se chama autorrefração e um exame que chama medida da pressão ocular. Então, todos esses exames eu vou explicar no próximo vídeo, que vai ser o vídeo dos exames de pré-exame, tá bom? Um grande abraço a todos.